Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos, 10 e 52, obrigado pela audiência, obrigado por você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e também, claro, nos ouve pela Bela Vista FM e pela Web Rádio KG. Já está aqui o Dr. Felipe Teixeira, médico pneumologista aqui da cidade de Canoinhas, e hoje o assunto é cigarro eletrônico. Existe uma lenda urbana aí de que o cigarro eletrônico é menos nocivo do que o cigarro tradicional, vicia menos. Será? Esse é o assunto do dia, então, da nossa coluna Sua Saúde. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dinei. Obrigado, Estela. Bom dia a todos os ouvintes. Então tá, a gente vai falar do famoso vapor, né, que vem a ser o cigarro eletrônico, o nome comercial do cigarro eletrônico, né? Na verdade nós chamamos de DFs, né, dispositivos eletrônicos para fumar, né, que inclui cigarros eletrônicos, os pods, enfim, todas essas maneiras eletrônicas, digamos assim, não é aquele cigarro a combustão para voltar a fumar. O vapor ele foi inicialmente criado há muito tempo atrás para fazer as pessoas pararem de fumar, né? Então o objetivo era você colocar uma quantidade menor de nicotina e eles usarem aquilo para parar de fumar. A gente já sabe, já está mais do que provado que isso realmente não funciona, né? E pelo contrário, né? É tão ou mais prejudicial quanto. Então existe a indústria do tabaco tem uma força muito grande, né, uma indústria bilionária, então existe, eu já conversei com os pacientes, mas eu li um artigo dizendo que faz bem, tá? Então existe toda uma situação por trás, existe pesquisadores não muito confiáveis que publicam isso, né, também, mas a gente sabe que é totalmente prejudicial. Deve ser os mesmos que publicaram aquele artigo contra a vacina, né? Depois provavelmente. Depois recebia da indústria, né? Exatamente. Que faturava com aquelas doenças, veja que coisa, né? A história do artigo, do famoso artigo que questiona a eficácia da vacina, foi escrito por um senhor que recebia dinheiro da indústria farmacêutica, que produzia remédio para combater as doenças que a vacina prevenia. Né? É exatamente o que acontece com o cigarro eletrônico. Tem um pesquisador italiano, que é o mais famoso, assim, que o sobrenome dele é Pelosi, ele já está provado que ele recebeu mais de 5 milhões de dólares no ano passado da Philip Morris, né, que é a maior indústria do tabaco do mundo. Então o cigarro eletrônico ele veio com essa intenção e acabou se tornando, né, o efeito exatamente o contrário. Então a diminuição do tabagismo convencional diminuiu bastante, né, assim, e o Brasil ele é um dos países mais desenvolvidos nesse sentido. O Brasil é a referência mundial no combate ao tabagismo, né, pelas leis. Então se vê que é proibido hoje fazer propaganda, como era antigamente, você tem que ter os alertas na caixa do cigarro, né? Então tem uns dentes podres, né? Uma pessoa podre também, umas pernas podres na capa exposto na caixinha, né? Fala sobre impotência, tudo, então a pessoa às vezes escolhe... Sim, um homem triste com uma lágrima no olho lá, essa é a foto da impotência. Fazendo assim... Babau. Às vezes ele diz, não, esse aqui que dá impotência não quero esse aqui esse que cai os dedos. Que cai os dedos. Então essas leis no Brasil, inclusive com o aumento dos impostos, né, fez com que realmente diminuísse bastante. Houve um aumento muito grande nas últimas décadas com a questão da mulher ter mais liberdade, tudo isso aumentou muito nas mulheres jovens e com as leis realmente no Brasil diminuiu muito, até pelo aumento do custo e das leis, restrições de fumar em lugares fechados públicos, né? No começo era bonito, né, doutor? Era elegante a pessoa que fumava. Fumava-se no avião, né? Como é que aquelas piteiras, né? Piteiras. Os filmes, o cinema mostra muito bem isso, né? Sim. O cinema dos anos 50, 60, 70 mostra como uma coisa atraente, né? O cigarro. Agora, falando justamente em cinema, tem um filme muito bom que mostra como que isso foi revelado para a população, que é o Informante, né? Sim. Um filme com o Russell Crowe. E o que ele mostra? Mostra a luta de jornalistas para provarem que havia toda uma articulação por parte da indústria para camuflar, né, os efeitos deletérios do cigarro, né, do cigarro convencional. Isso, exatamente. E isso, em todos os países, acabou se criando leis, né, mas realmente o dinheiro da indústria, não o produtor de fumo, o produtor não tem nada a ver com isso, né, isso aí eles apenas aproveitam o nicho. Exatamente, né, então e teve muito isso. Aí o que aconteceu? Como a indústria do cigarro convencional, principalmente essas indústrias grandes, Philip Morris principalmente, começou a perder mercado, eles entraram nessa possibilidade, por exemplo, do narguilé e do cigarro eletrônico. Então hoje, por que o cigarro eletrônico? Porque a gente quer pegar os jovens, né? Então os jovens hoje,
eles fumam cigarro eletrônico, que é mais Às fácil. vezes pega alguns velhos também. Porque é mais fácil de usar. Então, e o grande problema do cigarro eletrônico hoje, tem alguns países que ele é liberado, né, e houve essa glamorização de novo que existia antigamente do cigarro convencional, que hoje você não vai em nenhum lugar público que alguém está fumando no ambiente fechado, porque no Brasil se criou uma lei há mais de 10 anos e está tudo certo. A Europa não tem essa lei, por exemplo. A Europa não tem essa lei. O avanço do Brasil. Exatamente. Então, assim, mas mesmo em alguns países da Europa e no próprio Estados Unidos já estão endurecendo um pouquinho mais as leis, inclusive com relação à colocação dos aditivos, né? Porque são o que... E isso tinha a questão do fumante passivo, que era aquele que estava no ambiente Exatamente. boate, por exemplo, que é tudo fechado. Nossa, chegava e em você casa fumava. fedendo, porque era tipo liberado na boate. Eu peguei essa época. E Eu a sou mãe dessa achava que era época. gente que estava fumando, né? E você Já levava os petelecos da mãe. não precisava nem aquela fumaça de gelo seco, porque as próprias pessoas fumantes faziam Era aquela horrível. fumaça. Era horrível. Mas tinha um amigo meu, uma vez, botou fogo no cabelo de uma menina, num show, que tinha isso também. Que a pessoa ficava espremida no show Sim. pra ver o artista, Sim. e aí ia fumar assim, quando subia o cigarro, que aconteceu, Ou botou queimava fogo alguém, no né? cabelo da Ou pessoa. queimava alguém também, né? Já queimei umas pessoas na época quando eu fumava, isso eu confesso. Em show, assim, de ficar apertado, quando você via. Oi. Desculpa aí, Ah, né? desculpa. aí, né? Ainda bem que nunca feio. levei na cara, né? Por ter Mas feito isso aqui é pra dois levar, toques. né? Agora, doutor, isso a gente tá falando de anos 90, né? Sim. Anos 90 é que se descobriu que, né, e aí foi uma ampla campanha por parte dos governos, porque isso representa, porque o governo tem que fazer campanha? Porque isso é um custo que cairá na sua mão Sim. ou dos outros médicos que trabalham no SUS, e quem paga a conta é o SUS. Na verdade, o cigarro, a conta é muito simples, né? Por que se endureceu as leis, por exemplo, no Brasil? Porque se descobriu que era muito mais caro se tratar os pacientes decorrendo dos tabagistas, porque a gente fala muito do pulmão, né? Câncer de pulmão, o DPOC, que é enfisema pulmonar, mas o cigarro a gente sabe que ele aumenta imensamente o risco de vários tipos de câncer, né? De mama, de esôfago, de próstata, de pulmão, obviamente, de bexiga. Quase todos os pacientes que têm câncer de bexiga são fumantes. Ele é um risco maior do que o paciente que tem câncer de pulmão, boca, língua. Também. Então, o que aconteceu? Ficou muito mais caro pagar essa conta no SUS do que o que se ganhava com os impostos do cigarro. Claro que tem contrabando, tudo isso. Então, o que aconteceu? A indústria do tabaco se aproveitou desse cigarro eletrônico narguilé para pegar realmente jogos. Por quê? Porque é moderno, porque ele tem formato do que você quiser, de uma caneta, de qualquer coisa que você quiser. Ele tem sabores, Interessante exatamente. isso que o senhor falou, porque tem a mãe de uma amiga minha, ela morreu com câncer no cérebro, né? Fumou que nem uma condenada a vida toda. E aí, quando ela morreu, a filha dela me falou, eu acho que foi a Covid. Não, né? Muitas coisas foi nas costas da Covid. Muitas né? coisas. Então, assim, e aí o cigarro eletrônico tem isso. O que está acontecendo no Brasil? O cigarro eletrônico no Brasil, desde 2009, ele é proibido. Ele é proibido a comercialização, é proibido a importação e é proibido a propaganda. Ele só não é proibido o uso em local aberto. Existe um projeto de lei, até eu te mandei ali, Ednei, que da Câmara Federal para realmente voltar, porque o que acontece hoje, os estabelecimentos eles estão com dificuldade de proibir quem fuma o cigarro eletrônico. Porque o cigarro normal, você sabe que não está fumando, mas as pessoas estão voltando a fumar o cigarro eletrônico em ambientes fechados e os estabelecimentos estão com dificuldade, às vezes, de reprimir essas pessoas por conta da lei. Então, existe um projeto de lei para incluir o cigarro eletrônico também nessa proibição, porque isso já virou um problema. E o grande problema realmente do cigarro eletrônico, no Brasil, por exemplo, que ele não é regulamentado, você não consegue fiscalizar. Como é que você vai fiscalizar uma coisa que é proibida? Não existe. Então, assim, você pode fiscalizar, até, enfim, a venda. Uma lei que puna, né? Mas e você não consegue fiscalizar, eu digo, o produto que tem dentro do cigarro, né? Então, o que tem ali, na verdade, você não sabe. Como ele é proibido, é diferente do cigarro convencional. O cigarro convencional, que não o contrabando, mas o cigarro convencional, você pode pegar, fiscalizar e saber Tem o que tem. 4.900 substâncias. O cigarro eletrônico tem menos substâncias, porque ele não precisa de tanta coisa para gerar aquele efeito, mas o problema é a nicotina, né? Então, quando nós estamos falando do cigarro, seja o cigarro normal ou o cigarro eletrônico, o grande problema é a nicotina. A nicotina é o que causa o vício. Dependência. A nicotina causa dependência. Então, eu sempre digo que a indústria do tabaco, né, ela não quer que você morra fumando, porque se você morrer, você vai fumar menos. Ela quer que você fume mais tempo. Ela quer deixar você dependente.
Então, você ficando dependente. Então, aí que tá. Aí vem aquela história, mas o cigarro eletrônico ele tem menos nicotina. Não, você não sabe, porque ele é proibido, você não consegue dizer, esse aqui tem que ter tal coisa. E aí, exatamente, são os aditivos, né? Então, nos Estados Unidos, se eu não me engano, recentemente eles até proibiram o sabor de menta, que é um dos que mais atraem os jovens, né? Então, é exatamente isso. Para você ter uma ideia, a Philip Morris, no último, teve um congresso brasileiro, agora cerca de um mês atrás, que foi em Curitiba, que era um congresso de asma, DPOC e tabagismo. E é tão absurdo o que está acontecendo. Por exemplo, a Philip Morris, ela tem um tipo de cigarro eletrônico, que é o Jude, se eu não me engano, uma marca. Aquilo ele é ligado por Bluetooth, então você liga no teu celular. Então aquilo tem uma luz, você está numa boate, é legal, você coloca uma luzinha ali e aquilo tem como ele coloca por Bluetooth, eles te controlam. Então, quando aquele dispositivo ele percebe que você está dando menos tragadas, que às vezes está fumando menos, ele diminui a resistência do dispositivo. Então você pode dar até menos tragadas, mas ele diminui, ele tem 3 luzinhas, eles foram descobrir depois que era isso. Ele diminui a resistência, então com uma tragada menos, uma quantidade menor de tragadas, você inala a mesma quantidade de nicotina. É tipo ele pega bobo, né? Isso, e tem todas essas substâncias que também causam. Então o problema do cigarro eletrônico é que nós não temos ainda estudos de longo prazo como nós temos com o cigarro convencional. Mas a gente já sabe com absoluta certeza, isso não tem volta, que ele é tão ruim quanto, ou talvez até pior, porque a gente não tem estudos de longo prazo. E o grande problema realmente do cigarro eletrônico é o efeito agudo, né? Então o cigarro convencional, o paciente normalmente ele tem uma doença mais após longos períodos de exposição ao cigarro. Principalmente o enfisema pulmonar, o câncer de pulmão, claro, mas ele tem cada tragada você faz um processo inflamatório no pulmão, nas artérias, então aumenta a chance de ter infarto, ter derrame. Então, o fulano infartou, morreu de infarto, mas nossa, ele não tinha colesterol alto, ele não era diabético, ele só fumava, né? Essa provavelmente foi a causa. Então, o cigarro eletrônico também causa isso. Inclusive, Dinei, surgiu uma doença detectada nos Estados Unidos, se não me engano, em 2019, 2020, salvo engano. É uma doença que chama, a sigla, é uma sigla em inglês que significa injúria pulmonar causada pelos e-cigarettes, né, que são os cigarros eletrônicos. Ela chama EVALI, é uma doença que surgiu por conta do cigarro eletrônico. Eles começaram a detectar alguns casos de pacientes jovens nos Estados Unidos que chegavam no pronto-socorro com insuficiência respiratória aguda, grave, sem um motivo aparente. Eles foram investigar, era uma marca específica lá na época, e surgiu essa doença, que com certeza ela é subnotificada. E é interessante que essa doença ela é subnotificada primeiro porque você não pensa nisso, às vezes você não questiona, ou o paciente não te conta que ele fuma cigarro eletrônico, e é uma doença que simula muito as pneumonias virais. Então, na época do Covid, você vai pensar sempre em Covid primeiro do que propriamente nisso. Então, é uma doença com certeza subnotificada. Ela, claro, ela não é a nossa realidade do dia a dia, mas a gente sabe que isso vai acontecer cada vez mais, né? Então, essa doença surgiu, isso estou falando de quadros agudos, mas o problema a longo prazo são devastadores. Então, a gente tem que realmente lutar contra isso, porque senão aquelas conquistas que nós tivemos com o cigarro convencional no Brasil, já está indo tudo por água abaixo. Acho que tem aí muito da tentativa das pessoas, o ser humano é assim, né? De dizer para si mesmo que, esse é... O que aconteceu? Meu brinco caiu. Teve da Glória Maria, lembra que caiu uma vez no Fantástico? Caiu, daí depois ela falou pro Faustão que aquele brinco valia um apartamento. Nossa! Quer dizer, ela falou porque ela achou que tava falando com o Faustão, era o Pânico trolando ela, imitando o Faustão. E ela contou, gente, aquele brinco valia um apartamento. É o seu caso? Não é. Não é, então tá bom. Então, seguindo aqui, o vapor, né, creio eu, seja essa tentativa que o ser humano sempre tem, né, de se auto-enganar, né, dizer, não, esse aqui dá menos efeito. E não quer nem saber também, né, só que é importante você saber, porque daqui a pouco você tá aí com dificuldade de respirar e provavelmente é isso. Agora, doutor, de fato existe o cigarro mais forte ou mais fraco. Isso está no mercado. Quem fuma sabe, né? Por exemplo, aquele do filtro vermelho lá, né? Aquilo lá é para matar mais cedo. E aí tem aquele lá de sabor, né? Tem aquele lá que é mais fraco. Realmente dá para seguir essa lógica de, se eu fumar o mais fraco eu vou viver mais, eu vou ter menos... Na verdade, é assim, claro, se você fumar um cigarro com uma quantidade, que a questão, como eu falei, da nicotina é a questão da dependência. Então, quanto mais nicotina você usar, mais adição, que nós chamamos, você vai ter mais dependência e mais difícil você parar de fumar.
O problema são as outras substâncias, né? Que são substâncias cancerígenas, que causam o processo inflamatório. Então, claro, tem o mais fraco e o mais forte. Então, depende muito da quantidade que você fuma. E uma coisa interessante é que quando nós vamos atender um paciente, a gente quer ter uma ideia mais ou menos de quanto o paciente fuma por dia, né? Que nós chamamos de anos maço. Então, se ele fuma uma carteira por dia durante 20 anos, ele tem 20 anos maço. Se ele fuma 2 carteiras por 10 anos, é pior, mas é também 20 anos maço. O cigarro de palha, que aqui na região se usa muito, o palheiro, muitas vezes, mais ou menos, aí o paciente, não, mas é um palheiro fininho, doutor, não é um grosso, tem aquela história, eu não trago, tem aquela história toda. Não trago, o famoso não trago. E mais ou menos um palheiro equivale a 4, 5 cigarros. Então, se o paciente fala que ele fuma 5 palheiros por dia, a gente pode considerar como uma carteira. E isso já tem estudos mostrando, tem um estudo do INCOR até em São Paulo, dizendo exatamente isso, que esses vapes, a maioria deles equivale a uma carteira de cigarro. E esse palheiro, no caso, tem algumas pessoas que falam que é mais natural. Não, é porque ele não tem filtro, né? Esse que é o problema. Então, exatamente é o fato de não ter frio, de não ter filtro. Mas é o fumo puro, né? É o fumo puro, exatamente. E é nesse fumo que tem a nicotina. Exatamente. E a outra coisa que você perguntou, tem mais fraco ou não? No Brasil, vou te dizer, talvez nos Estados Unidos você consiga, no Brasil não, por quê? Porque ele é proibido. Então, se essa marca, né? O vapor, se você me diz assim, isso aqui tem, equivale a 1000 tragadas e tem tanto de nicotina. Como ele não é regulamentado, se não for aquilo ali... Pode ter um rato morto ali que ninguém vai saber. Que ninguém vai saber. Então, em países onde tem uma fiscalização maior, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é regulamentado, você pode pegar aquilo, levar para o Instituto de Pesquisa e detectar que é aquilo. Só que daí lá é liberado, quer dizer, então ao mesmo tempo que eles são mais envolvidos em certas coisas, não são. Mas isso tem mudado, sabe? Agora, no Brasil, a gente sabe, né? Tudo que é proibido, parece que é melhor. Em festa, né? Não, em festa, né? Porque existe pouca regulação, existe pouca fiscalização, as fronteiras aqui são muito mal monitoradas e há muita fronteira também, né? O que dificulta a fiscalização e entra, né? E vai continuar entrando. Então, na sua opinião, como médico, claro, agora a gente já está entrando numa outra área, mas o ideal seria regular ou proibir? Porque eu acho que é proibir. Agora, como é que você vai fiscalizar isso? Eu não sei, mas com certeza esse é o argumento de quem é favorável. Tinha um projeto de lei até na Câmara de um deputado federal, acho que era não me lembro o nome dele, que era para regular isso. Não foi aprovado, né? Tanto é que a Anvisa reiterou que realmente é proibido. Então, a grande justificativa de quem quer que aprove é exatamente ter regulação. Porque tendo regulação você pode fiscalizar. Mas a partir do momento que você libera uma coisa que já é proibida, tá desse jeito, se ela for liberada, ela vai ser legalizada e acabou, aí você não segura mais. Então, a nossa grande luta hoje, realmente é para diminuir o uso. Então, na minha opinião, e na opinião das entidades médicas, não é regular, é realmente proibir. Proibido já é. Agora tem que saber o que vai fazer para realmente coibir o uso, talvez com essas leis de incluir o cigarro eletrônico no não uso, por exemplo, em ambientes fechados, já vai ajudar bastante. Né? E aquele efeito, né, o cheiro, o fumante passivo do vapor não existe nesse caso, né? A gente fala do cigarro tradicional, eu estou fumando aqui, você está do meu lado, ela está fumando junto, né? Certo. Mas o vapor não, né? Não, o vapor também, mas é que depende muito do que você está fumando, né? Você pega, às vezes você está num ambiente aberto, na praia, por exemplo, é assustador, né? A quantidade de jovens. Hoje tem estudos dizendo que jovens entre 14 e 22 anos, cerca de um quarto deles já experimentou uma vez cigarro eletrônico. Então, a cada 4 jovens, 1 já experimentou. Isso é assustador. Inclusive, na pandemia, teve alguns relatos, né, em congresso, a gente conversando com os colegas, um palestrante uma vez falou, na pandemia, pelo fato das pessoas ficarem isoladas, aumentou muito a depressão nos jovens, E aí, o que aconteceu? Muito jovem começou a fumar vapor dentro de casa, sem o conhecimento dos pais. Exatamente esse, porque tem vapor que solta muita fumaça, então esse realmente vai ser pior, e tem aqueles que você... Ali. A mãe via e dizia, que o querido tá estudando com a caneta na mão direto. E esses que não tem cheiro e que tem pouca fumaça, exatamente não tem essa questão, às vezes, das pessoas, não, mas ele viu aqui, não ficou nem fumaça. Então eu acho que a proibição tem que ser mantida. As entidades médicas são contra também, a maioria delas é contra as que trabalham com isso, né, cardiologia, pneumologia, enfim, são contra realmente a regulação, porque a partir do momento que uma coisa que é proibida já está de jeito, se você regular, ela vai ser liberada, então aí você não segura mais, né? A mãe achando que está escrevendo um livro de poemas, né, e está lá
só na caneta na boca, né? Mas deve ter acontecido isso aí mesmo. Provavelmente. Né? Porque realmente, como o doutor falou, o pai e a mãe veem aquilo como algo inofensivo, né? Sim. Agora vê um cigarrão lá, né? Um derby, o pessoal fuma. Aí o pai e a mãe já ficam loucos. Porque depois já sente o cheiro na roupa, já sente o cheiro Exatamente. no quarto, né? E tal. Isso é uma tragédia. Agora, o senhor falou, né? Tem que proibir. Mas a gente sabe que está enrolando, tem muita gente usando. Então, nesse sentido, o que poderia ser feito pelas autoridades para a gente reduzir esse consumo? Olha, boa pergunta, Ednei, porque uma coisa que é proibida, ela deveria ser mais fiscalizada, né? Agora, não existe, né? Eu acho que do ponto de vista de criação de leis, isso já está feito, né? Isso já, a Anvisa já, inclusive esse projeto de lei que eu te mandei, que tenta incluir a proibição do cigarro eletrônico também, a proibição em ambientes fechados, assim como o cigarro a combustão, ela fala ali, né, você viu ali, né, que mesmo que a Anvisa venha a regular o cigarro eletrônico, que se mantenha essa proibição, como é o cigarro convencional. Ele é regulado, ele é liberado, né, mas ele tem a proibição. Então, aquela lei é interessante, que mesmo, mas a Anvisa mudou de opinião e vai liberar. Eu acho pouco provável, a não sei que tenha muita pressão política mesmo. Mas para continuar a proibição. Então, aí tem que ver com os órgãos fiscalizadores, né, porque a lei existe, é proibido, né? Só que é difícil você proibir um uso no ambiente aberto, tá, né? Então, eu acho que é isso, não sei, acho que teria que perguntar para os órgãos fiscalizadores. Porque hoje, se um policial flagra alguém com vapor, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode né? fazer nada, não existe uma É como se fosse um cigarro convencional, né? A diferença é que o cigarro convencional ele é liberado à venda e à importação. E por que o governo federal não proíbe o cigarro normal também? Porque causa... talvez igual ou mais, o vapor no caso, ele causa um dano igual ou maior. Mas e por que tudo bem, foi feito várias campanhas para conscientizar, né, tem nas carteiras, foi proibido as propagandas em televisão, mas por que não tem essa coisa da proibição do cigarro convencional que causa muito mal também? Seria a mesma forma que o cigarro eletrônico, deveria ser proibido, né, mas eu acho que é uma situação que eu acho que a gente nunca vai chegar a esse ponto, né. Eu acho que o cigarro eletrônico, por enquanto, como a gente pegou ali no começo, a gente pode tentar evitar que isso vire. O cigarro... é a mesma coisa que você... Já uma cultura, já foi... É cultural, né? A mesma coisa bebida alcoólica, né? Você não vai proibir bebida alcoólica, só que ele não pode beber e dirigir. Então, é a questão de como é que se faz o uso, tudo, né? Então, mas acho que o cigarro eletrônico, ele está virando uma epidemia tão grande, então a nossa grande preocupação hoje realmente são jovens, né? Sim. Então, o nosso recado aqui... para quem está iniciando a vida. É para quem está iniciando a vida, né? Para o jovem, para o adolescente. Não entre nessa, inclusive... dos pais, né? Sim. Eu acho que os pais conversarem isso com os filhos em casa, não darem um exemplo, também um mau exemplo, mas acho que o recado é esse, né? Falar para os jovens que isso não é inofensivo, que isso faz muito mal, que faz tão mal quanto o cigarro normal e que é muitas vezes um caminho sem volta, né? É muito triste, Dinei, atender um paciente grave, às vezes com câncer de pulmão, com enfisema pulmonar grave, que usa oxigênio em casa, e ele olhar para você e falou, pô, doutor, se eu nunca tivesse fumado, ou tivesse parado de fumar antes, né? E às vezes é interessante que a nicotina ela causa muita dependência, que é isso que a indústria quer, né? E às vezes o paciente, ontem atendi um paciente que ele fumava 2 carteiras por dia durante 20 anos. Um dia ele chegou em casa, ele viu um amigo dele lá, tinha tido um problema porque era fumante, então ele simplesmente jogou o cigarro fora e não fumou mais, e não sentiu nada. Ele, podia ter parado antes, né? Então, assim, claro que a maioria precisa de ajuda para parar. Sim. Mas, então, é muito triste a gente chegar nesse ponto de ver um paciente relatar isso para nós e ele saber que ele está naquela situação, que ele vai falecer. O DPOC é a 5ª doença que mais mata no mundo. E a gente não fala disso, né? Mas fala de infarto. Respondendo a pergunta da Estela, é a famosa economia, a famosa economia, exatamente. O cigarro rende muito dinheiro para o governo, porque a taxa de impostos que as empresas fumageiras pagam é muito alta, né? Mas aí é que está, né? É alta, né? Foi aquilo que eu falei no início, mas assim, eles viram que também é alta, então isso é importante para o governo, para o rendimento do governo, mas também... a conta do SUS também é muito grande, então tem os dois lados, e tem a questão política, a pressão política. E será que não tem a possibilidade do governo futuramente pensar em regularizar o cigarro eletrônico para tirar também algum lucro? Com certeza. Eu acho que isso já está em debate, né? Eu acho que é a única razão para que ele seja liberado. A única razão é econômica. A razão médica é só se houver
É uma questão que lei você pode ser aprovada mesmo que você... A própria né? maconha está em discussão hoje, né? O Exatamente. Supremo está discutindo essa questão, porque o Congresso Nacional não discute, deveria estar discutindo, não discute essa questão, aí cai no colo do Supremo. O Supremo está discutindo a liberação da maconha, né, como uma droga comercializável, como o cigarro e como o próprio, né, o vapor, no caso dos Estados Unidos, não é permitido, e na Europa também acho que é permitido, né? Sim. Mas há depende do país, né? Há essa discussão no Brasil, sim, de regularização também da maconha, claro, visando, né, o lucro, e aí é mais impostos para o governo, Claro. né, está se discutindo outras coisas também que não tem a ver com vício, e também tem a ver com vício, que é o bingo, né, o jogo eletrônico, claro. isso também, tem gente que vicia nisso. Os jogos mas de tá sendo apostas, discutido. tudo, né, de eletrônica também. E o Congresso não discute porque há uma ala conservadora muito grande dentro do Congresso Nacional que barra esse tipo de assunto, por isso que está caindo na mão do Supremo, quando não há uma legislação, quando o Congresso abre mão de legislar sobre algumas questões, cai no colo do STF, né? E essa é uma questão que está sendo discutida pelo STF, porque o Congresso, que é muito conservador, não está querendo discutir essa questão, né? Queria que o senhor encerrasse a nossa entrevista, doutor, dando um conselho realmente para os jovens que estão nos assistindo e para os pais, né? Muito pais assistindo a gente, de como lidar com essa situação, porque é mais um perigo, mais um risco que está aí nas mãos dos jovens, principalmente. A principal dica realmente é não começar, né? Então, assim, você não entender que aquilo é tão nocivo quanto, que você vai ficar dependente do cigarro eletrônico. Então, não é aquela história, não, mas eu vou só fumar numa festinha, depois eu saio. Então, tem que entender que isso, inclusive, com os casos agudos, né? Esses casos agudos que a gente vê do cigarro eletrônico, como eu falei, não é ainda nosso dia a dia, mas talvez há uma subnotificação também disso, é exatamente esses casos agudos que a gente não via com o cigarro convencional, que a gente está vendo com o cigarro eletrônico, e a dependência, né? Aí você vai chega um momento que você vai entrar, a gente não sabe isso a longo prazo, a gente já sabe que é ruim, não tem nem discussão, mas já está mais do que provado. Agora, a longo prazo, se os efeitos vão ser piores ou tão ruins quanto o cigarro convencional. Então, a dica procure, enfim, entenda que isso é ruim, né? Então, tente não entrar, e quem já está fumando, entenda que isso vai te causar provavelmente para dependência e vai causar não só o problema pulmonar, como eu já falei, né? Todas as outras doenças, principalmente os cânceres e as doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral, o famoso derrame, esses são grandes, aumenta muito a chance com o uso do cigarro. Então é não entrar, quem já está fumando entender que isso, e os pais, né? É um recado principalmente para os pais e para os responsáveis dos jovens, né? Tentar conversar, abordar esse assunto com eles, porque às vezes essa abordagem até em casa faz com que às vezes o seu filho, o seu neto não entre nessa. Marli está comentando que graças a Deus eu consegui parar de fumar, mas não tenho vergonha de falar que precisei de ajuda médica. Fumei durante 40 anos e já tem 2 anos que parei, né? Mas o pulmãozinho aí deve estar meio... pedindo socorro. Meio escurecido aí, viu, Marli? Doutor, uma pergunta que eu acho interessante para quem parou de fumar. Eu fumei dos meus 17 aos meus 23 e parei sem ajuda, parei sozinha. É mito ou é verdade em relação que o pulmão precisa de 10 anos para limpar, para se livrar daqueles resquícios das substâncias? Na verdade, sim, existe. Claro que quando você atende alguém que já parou de fumar há muito tempo, né, o risco dele ter, por exemplo, quando a gente pega um paciente que fuma muito tempo, o risco dele ter câncer, por exemplo, de pulmão, nos primeiros anos, inclusive a gente faz geralmente uma tomografia uma vez por ano, ainda é muito alto. Com o tempo, depois de 10, 15 anos em média, é um risco semelhante a alguém que nunca fumou. O problema são, isso para câncer, né? O problema é o estrago que já fez no pulmão. Mas ele não se regenera. Não. O enfisema eu sempre explico, né? O enfisema, o que já estragou, estragou. Não é que nem fígado. A gente tem que tentar evitar que piore mais, né? O problema é a consequência do longo prazo. E a Márcia perguntou aqui do narguile, se é o mesmo efeito. O narguile, ele dependendo a gente brinca assim que uma sessão bem fumada de narguile equivale a 100 cigarros. Eita! 5 carteiras de cigarros, em média, né? Aí vem aquela história, não, mas eu coloco água, é um cheirinho, não sei o quê, fuma em 4, não, beleza, então divide 100 por 4,
25 para cada um. Então é basicamente isso. O narguilé tem essa conotação de ser uma quantidade muito grande, mas aí fuma em mais de um, tá? O problema é que o narguilé, como a gente estava falando ali, né, é difícil de levar, né? Você não vai levar para qualquer lugar, né? Então, né, Estela, você parou de fumar... Pode pegar uma boqueira também, né? Um sapinho, alguma coisa assim também. Estela, se você parou de fumar... Não é muito higiênico, né? E se você parou de fumar convencional, não entre no pod, as coisas assim. O cigarro convencional faz muitos anos que eu consegui ir sozinha, bem de boa. Lógico, como o doutor falou, tem muitas pessoas que precisam de ajuda, né? Usa um monte de adesivo no corpo para tentar. Inclusive, né? Obrigado, Marli. E, doutor, preciso te fazer uma pergunta antes da gente encerrar, que não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje, que é o cigarro, mas que é uma preocupação que eu tenho. A imprensa nacional tem noticiado aí a possibilidade de uma nova onda de Covid, noticiado a possibilidade de, sempre alertando, né, que não parou, não acabou, né, a doença não se extinguiu. E aí eu te pergunto, porque o senhor é um médico pneumologista, então lá é o primeiro lugar onde bate, e onde é possível sentir se houve um recrudescimento da doença, aumentou essa doença. Assim, Dinei, eu vou te dizer que de uns 3, 4 meses para cá diminuiu muito, né? Então, assim, no meu consultório, praticamente o número de casos de Covid quase zerou. Assim, atendia 1 por semana, 2 por semana, mas realmente muito pouco em consideração do que era antes. Sem necessidade de internar? Sem necessidade de internar, tudo casos leves. Na verdade, o Covid ele teve um quadro muito claro, né, Dinei? As duas primeiras variantes, elas foram, que foi ali em 2020, né? Começou em fevereiro, março de 2020, e 2021 era gravíssimo, né? Pneumonia, uma atrás da outra, internação, paciente falecendo, jovem, idoso, independente. Em 2022, desde o início de 2022, quando chegou a Omicron, é interessante, teve muitos casos, era uma variante até mais transmissível do que as anteriores, mas a maioria casos leves, a maioria fazia sinusites, assim. E esse ano também, uns 3, 4 meses diminuiu, e agora da semana para cá eu percebi um pouquinho mais de casos, mas ainda muito pouco. Então as variantes, o que acontece? Houveram várias variantes durante toda essa epidemia, só que nenhuma delas era variantes de que a gente chama de importância, porque elas não causavam surtos, né? Então, por enquanto, está assim, a Omicron causou surto, mas está muito leve e diminuindo. Agora, vamos ter que esperar para ver. Essa vacina bivalente, ela é muito importante. Ela é mais para a Omicron, né? O problema é que vão surgindo variantes novas. Então, por enquanto, existe uma preocupação que começou a aumentar. Ainda eu vou te dizer que na minha realidade aqui, ainda muito pouco. Mas a anteninha começa a levantar de novo, né? Porque realmente a gente começa... O negócio é vacinar, tendo a vacina. E casos leves ainda, né? Então, por enquanto, casos leves. Dr. Felipe Teixeira, médico pneumologista aqui de Canoinhas, conversando com a gente hoje sobre os riscos, né, do cigarro eletrônico, os malefícios do cigarro eletrônico. Essa entrevista faz parte também de um projeto que a nossa Unimed aqui de Canoinhas tem, né, junto às escolas, então ela também vai ser aí exibida nas escolas para que os jovens tenham conscientização, né, a respeito deste assunto. Um abraço a toda a equipe da nossa Unimed aqui de Canoinhas. Obrigado, doutor, e sinta-se convidado a voltar outras vezes. Tudo bem, obrigado, Dinei, Estela, um abraço a todos os ouvintes.